Líderes, quero falar com você hoje sobre prospecção. Prospecção é um assunto super importante, que nos últimos anos, quem sabe, seja o assunto em vendas que ganhou que passou pela maior transformação. Né? A prospecção, ela realmente, ela teve uma invasão digital, se assim podemos falar, muito grande. Os processos de inbound marketing, de outbound marketing, mas tudo isso, na verdade, vem reforçar a necessidade de você ter um planejamento de prospecção muito eficiente dentro da sua organização. Então eu quero falar aqui alguns passos importantes para que você tenha um processo de prospecção eficiente. E por trás de toda a tecnologia que pode ter existido nesse mercado, a nova tecnologia, os passos continuam exatamente os mesmos, até porque várias plataformas dessas de inbound e de outbound, elas são plataformas que elas exigem isso. A primeira coisa é você definir qual é o perfil do seu cliente. Certo? E eu falo isso porque às vezes as pessoas elas negligenciam muito esse processo. Se você pegar qualquer plataforma hoje, eles falam qual é a persona, né? Quem é o cliente que você efetivamente quer atender. Só a construção dessa persona já dá um trabalho enorme. Mas o que eu vejo é que muitas empresas que não estão tão tecnológicas assim, elas voltam a dizer, negligenciam esse processo para definir qual é o perfil do cliente. Raul Candeloro fala muito mais, meu sócio fala muito sobre o perfil do cliente ideal. Qual é efetivamente o perfil de cliente ideal da sua empresa? A segunda parte que eu considero muito importante é você, empresa, identificar quantos clientes potenciais existem em determinada região. E aqui eu quero fazer uma pausa super importante. Eu me desespero quando eu vejo uma empresa contratando um representante comercial, por exemplo, e pedindo para que esse representante comercial identifique quantos clientes existem na sua região. Por favor, quem identifica quantos clientes tem na região é você, empresa. Quando você determina isso para o representante comercial, você está deixando de cumprir a sua função, que é mensurar qual é o tamanho do mercado naquela região. Depois que você mensura qual é o tamanho do mercado da região, você vai para o terceiro passo, que é onde estão esses clientes. Então você tem que ter um processo de geolocalização, você tem que ter informações, você tem que ter banco de dados, e hoje tem uma abundância de banco de dados disponíveis no mercado. Se você quiser saber mais, a gente pode conversar, mas uma abundância de banco de dados para dizer para você onde estão os seus clientes. Identificar onde estão mesmo, qual é a localização, para que você consiga chegar no seu vendedor, no seu representante comercial, falando, olha, o perfil de cliente é esse, nós temos tantos clientes na região e os clientes estão assim localizados. Porque aí você consegue quantificar e determinar qual é o tamanho da força de vendas que você vai colocar em cima dessa estrutura e dessa área. Outro ponto que eu considero fundamental e agora quem sabe esse seja o mais importante, é você, na abordagem desse cliente, seja uma abordagem por televenda, seja uma abordagem por visita, seja qual for esse tipo de abordagem, que você identifique se efetivamente esse cliente tem perfil de consumo do seu produto ou serviço. Prospecção pode ser a maior saída e a melhor alternativa para a sua empresa. Ou prospecção pode ser o maior desastre para a sua empresa. Porque quando você começa a colocar clientes sem perfil dentro da sua organização, você tem um problema enorme. Só que nessa hora de você validar se esse cliente tem importância, se tem perfil ou não para comprar da sua empresa, nós geralmente somos muito negligentes. E nós deixamos isso na mão do vendedor e do representante comercial. E deixar isso na mão do vendedor e do representante comercial é um grande desastre. Você fala, por que é um desastre, Caetano? Porque imagina, cara, ele tentou, ele visitou, foi lá, prospectou. A chance dele falar, eu não vou vender para esse cliente porque esse cliente não tem perfil, era quase zero, porque ele empregou um esforço danado em cima disso. Então ele vai querer vender. Só que a gente sabe também, quando a gente analisa reclamações de clientes, insatisfação com a empresa, ou pressão por preço, que a grande maioria disso acontece com clientes que foram colocados dentro da base que não tem perfil de estar dentro da sua base. Então esse monitorar se esse cliente tem perfil é responsabilidade muito grande. E nós não podemos negligenciar isso. Só para você ter uma ideia, tem uma empresa de moda que já fez alguns trabalhos que ela faz o seguinte, o vendedor, o representante comercial, no caso deles, tem que chegar na loja, tirar fotos de dentro da loja, tirar fotos de algumas marcas que a loja vende, para que daí uma comissão aprove se a marca que eles vendem pode estar nessa loja. Então veja que é essa comissão que define se esse cliente tem um perfil de consumir o produto que eles têm para vender, sim ou não. Então veja que isso é super estratégico. Está na mão de um grupo que define para que rumo ou para que clientes novos aquela marca vai. Então, esse é o ponto. E aí, a hora que você define, você insere esse produto ou serviço. Então, veja que tem um passo a passo. Definir o perfil, quantificar quantos são em determinada região, onde estão,
fazer a primeira visita de qualificação, para daí sim você começar a vender para aquele cliente. Então isso é super importante, isso é super legal, tá? Precisa cumprir esse passo a passo. Se você não cumprir esse passo a passo, você está negligenciando o seu processo de prospecção e você, na verdade, está pulando etapas que você não pode pular. Vou dizer mais uma coisa para você, líder, empresário. Não deixe o processo de agendamento de visitas, não deveria ficar na mão da sua equipe comercial, lá do campo. Porque ele não vai ter disciplina para conseguir fazer isso. É muito importante que você tenha uma estrutura que agende a visita para o ponto de venda. Pô, tá passando um vendedor nosso aí, tá passando um representante comercial nosso aí, e eu gostaria de agendar uma visita com você. É muito importante que você dê suporte para esse processo acontecer. Você vai falar assim, Caetano, mas eu vou fazer tudo para os caras? Sim, você vai fazer uma parte muito importante. Porque imagina só que para você agendar uma visita num cliente que não recebeu, que não conhece a sua marca, você vai levar 6 telefonemas. Você acha que o seu representante comercial e o seu vendedor de verdade vão procurar clientes com potencial ou eles vão começar a vender naqueles clientes que abrem a porta, que é mais fácil de vender, para falar que eles estão prospectando? Naturalmente, eles não têm tempo na rua para ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações para conseguir agendar uma visita. Eles acabam fazendo o quê? Visitando clientes que não necessariamente têm tanto perfil e começam a vender para esses clientes. Então veja que você, quando você dá todo esse suporte para a sua estrutura e você assume uma parte fundamental da prospecção, você deixa a sua equipe comercial. Primeiro, você tem controle do processo da sua equipe comercial e da sua equipe de representantes, você dá suporte para ele efetivamente e o mais importante, você controla o fluxo de novos clientes dentro da sua organização. Você pode falar, Caetano, mas eu vou colocar custo em cima de custo, tendo uma estrutura para fazer tudo isso. Você pode não fazer isso. E você pode ficar na mão dos clientes que a sua equipe trouxer para a sua empresa. Legal? Faz essa reflexão, porque prospecção é coisa séria. Prospecção é o futuro da sua empresa. E muitas vezes nós investimos muito pouco tempo pensando na estratégia de prospecção e a gente fica muito tempo cobrando nossa equipe. Prospecte, prospecte, prospecte. Legal? Grande abraço. Sou Marcelo Caetano, sócio do Grupo Venda Mais. Prazer falar com você. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim. Um abraço.